Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live Saxofone para Todos. Tem dias e tem dias. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula gratuita. Mais uma aula gratuita online de música, de saxofone para todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, Renatão. Eduardo, seja bem-vindo, vocês que estão entrando. Que ótimo. Então, lembrando, geralmente nas quartas-feiras, 20 horas, a gente tem uma live aqui. Cláudio, seja bem-vindo. Edu, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite todo mundo. Então, o assunto da aula de hoje é sobre acentuação, intensidade e articulação, mas principalmente acentuação, né? Enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou fazer um somzinho, fazer um som para vocês aqui que eu separei. Tem uma música que eu gosto muito, chamada Sunny. Vou fazer um pedacinho assim, enquanto o pessoal vai entrando, enquanto, né, vão aquecendo, estourando a pipoca. Então com vocês, Sunny, eu já começo o assunto. Obrigado, Eduardo. Marques, ainda bem que você já entrou aí. Então, pessoal, começando a nossa aula de hoje. Intensidade. Esse é o termo musical usado para definir volume. Então, para quem viu a musiquinha do começo, se vocês repararem, depois voltem o vídeo, né, quando tiver postado, dê uma olhada no vídeo, como eu mudei o volume durante a execução de algumas frases. Mudei a articulação também, velocidade, direção, etc. Aqueles assuntos todos que a gente tem tratado. Mas falando da intensidade, eu mudei a intensidade assim. Aonde eu queria tensionar, eu aumentei o volume. Aonde eu queria relaxar, eu diminui o volume. Então, é um elemento que ajuda muito nesse contraste que a música precisa, né? A música tem uma coisa de pergunta, resposta, tensão, relaxamento, né? E é o tempo todo, é a harmonia, tensiona a harmonia, relaxa, a frase pergunta, a frase responde. Então você tem que aprender esse tipo de comportamento fazendo experiências, prestando atenção no que estuda e no que ouve, né? E, claro, praticando o estudo correto para poder executar isso. Então, quando eu estou tocando alguma coisa bem sutil,
né, uma melodia tranquila, é muito interessante eu mudar o volume. Eu vou fazer um exemplo assim, por exemplo, Samba de Verão, né, que é uma bossa nova. Se eu tocar toda ligada, com a mesma, sem articular, e sem uma mudança de volume e o tempo, deixar bem quadradinho, bem robótico, observe. A frase não está errada, mas está muito mal ornamentada, executada, interpretada. Ela não está legal. Porque eu não articulei como eu gostaria que ela fosse articulada e eu não acentuei, né? Então isso tira o tempero, tira o molho. Então quando você fala, ouvir falar, sabe, o swing, o molho, a salsa do negócio, sabe? É o que dá vida ao elemento. Então eu vou fazer de uma versão um pouco diferente. Olha só. Observaram como apenas articulando já houve uma diferença? Então, quando você aprende isso você aprende fazendo experiências e observando quem faz, né? Mas no teu cantinho, quando você for estudar, você pode fazer isso de várias maneiras. Quando você vai executar uma música de coro, uma música que você esteja lendo, é sinal que você já tem assim, um certo nível de execução, mas mesmo que você não tenha, você deve pegar sempre algo simples para começar a praticar aquilo que você não domina, né? Por exemplo, pegar uma bossa nova, um chorinho, um tema de jazz e querer já fazer esse tipo de interpretação, talvez seja mais difícil. Então, como tudo na vida a gente começa do jeito mais simples, o que eu acredito que seja possível, né? A maneira mais simples é quando você pega uma única nota. Então, observe o que eu vou fazer. Eu vou tocar uma mesma nota, ela vai ter duração de um tempo, uma nota dó no sax alto, um dó central. Então, ela vai ser, eu vou deixar linear. Parece um alarme de carro, né? Agora eu vou começar a mudar a acentuação. Perceberam a diferença quando eu diminuí o volume de uma para outra? Quando eu diminuí e subi gradualmente, já dá uma interpretação diferente, já dá um molho, uma maneira de encarar a mesma frase. Então, se você fizer isso em uma nota, que eu diria, é a forma mais fácil de estudar, claro, levando em consideração se você já estudou a técnica do instrumento, né? Então, se você não consegue modificar o volume da execução do teu instrumento, você não vai conseguir fazer nada assim. Então, um dos primeiros exercícios que eu acho que é essencial é você ter um controle de volume no teu instrumento. Né? Do pianíssimo ao fortíssimo, retornando ao pianíssimo. Se eu sei fazer isso, então numa nota longa, então numa nota que ela seja repetida, articulada, eu também consigo fazer. Tá? Então, como você vai praticar isso numa música, aí é outra conversa. Você deve daí tentar fazer a tua frase lentamente e repetir essa frase mais forte e mais fraca. Porém, voltando à execução de uma nota só, procurar variar, né? Notou que eu tive vários volumes nessa execução? Perdão. Se você fizer isso, então, em todas as notas do instrumento, você controlou todas
todas as regiões você conseguiu fazer isso. Olha só que interessante. Então eu posso já tocar mais de uma nota. 2, 3, 4, 7, 12. Né? Duas notas que não sejam iguais, que não sejam a mesma nota. Um sol e um dó. Percebendo quantas alternâncias, né? Mesmo repetindo a nota antes de mudar para outra, se você começa a ter esse controle do botãozinho de volume, isso é bem interessante quando você começa a tocar uma escala diatônica, dó maior, por exemplo. Né? Eu toquei tudo igual e não ligado, né? Perceberam a diferença que ficou na execução? Claro, deve-se se ordenar o estudo. Eu fiz aqui meio uma salada misturada. Uma das maneiras interessantes é você fazer, então, a nota individualmente, 2, 3 ou mais notas, e passar a fazer na escala. Quando você começa a fazer isso na escala, você começa a perceber que você tem que pensar em mais coisas do que você estava fazendo antes. Né? A sequência da escala, para não errar a escala, manter o ritmo, a respiração, ver qual tipo de articulação, mas como objetivo principal nesse momento é o seu volume, a intensidade com que você executa a música, então você deve prestar atenção. Então, vou tocar uma vez forte a escala inteira e uma vez fraca. Tá? Eu diria que assim é fácil. Eu vou tocar a subida forte e a descida fraca. Perceberam? Então eu começo a fazer movimentos diversos, alternando a execução que eu estou fazendo com o volume, né? Eu acho assim, a dificuldade vem quando é muito rápido e quando há muitos elementos a serem organizados. Por exemplo, eu posso tocar uma nota da escala forte e uma nota da escala fraca. Interessante, né? Posso fazer ao contrário? Então, você treinando isso várias vezes, eu poderia fazer, em vez de 2 notas de cada volume, em vez de uma nota de cada volume, 2, 4. Sabe, quanto mais variação você fizer, mais controle você vai ter. A dinâmica, então, é o elemento que proporciona o swing, é um dos elementos da interpretação. Então, ela deve ser assim praticada para você ter técnica, mas também você deve tentar cada vez desenvolver mais a velocidade disso enquanto executa coisas mais rápidas, né? Existem frases, por exemplo, que você pode fazer a mesma frase rápida com volume e alto e volume baixo. Eu poderia fazer isso apenas num arpejo maior. Então, tem uma coisa assim que eu acho que é um dos elementos assim que enfeitam, é quando você faz isso, a mesma frase alto e baixo. Muitas vezes fica parecido, claro que depende muito também da função da frase que você está fazendo, mas geralmente é uma pergunta e uma resposta. É usado em vários gêneros isso, né?
O controle de volume, então, dá um swing na maneira de você tocar. Eu fiz agora há pouco falando, então, do samba de verão. Eu mudei um pouco a articulação e um pouquinho a intensidade. Eu fazendo isso em escalas, em frases, eu vou começar a absorver a ideia do controle do meu botão de volume. Então, eu estudo frase rápida, frase lenta, interpreto música e tudo. Eu começo a organizar o meu vocabulário com relação a isso. Então, isso vem de um exercício constante. Você tem que estar fazendo isso, né? Então, na própria escala de Dó, eu posso fazer de várias maneiras, mas também numa música eu posso fazer de várias maneiras. Perceberam como ficou diferente? Então, qual é a maneira de você aprender a fazer isso? Estudando um pouco de nota longa e a mudança de volume. Lembrando que, quando você vai aumentar a pressão do teu ar, né? Do compressor, do teu diafragma, você aumenta a válvula, que é a boca na boquilha, ela deve deixar passar também. Ela deve deixar passar mais ar. Então, se eu vou fazer algo e não... Por exemplo, se eu deixar a boca fixa e aumentar a pressão do ar, eu travei. Ao mesmo tempo que se o inverso, se eu relaxar a boca e mantiver a mesma pressão. Fez um bend descendente, né? Então, a pressão do ar é liberada pela válvula, aumenta o volume. A pressão do ar diminui, eu compenso com a embocadura para não perder o som. Né? Porque se eu mantiver a boca igual e abaixar a pressão do ar, o som vai desaparecer. A boca parece que perde o controle, entendendo? Então, exercício de sopro, né? Volume treinado antes de tentar interpretar alguma coisa. Porque no início, geralmente, o aluno iniciante só consegue tocar linear, no mesmo volume, mesma articulação, tudo ligado ou tudo picadinho, né? Tocar a bolsa tudo picada. Isso não é legal, né? Edu, esse swing é bom na bossa nova e no jazz, e no choro, e na música clássica, e no rock, em qualquer gênero. O swing, o molho, então, existem características em vários gêneros. Os gêneros musicais, muitas vezes, têm características de acentuação. Claro, tem ritmo e tem articulação, mas tem acentuação. Então, por exemplo, maracatu, um baião, um frevo, às vezes pode estar tocando a mesma frase, se você mudar a acentuação, vai pegar um molho de uma outra coisa. Então, há vários estilos de samba, claro, não é só a acentuação, existem outros elementos que criam essa característica, né? Então, o que acaba ocorrendo? Mas a acentuação, ela é essencial para você, na tua interpretação, botar o swing, o molho certo, botar a tua expressão dentro dela, né? Porque se não ser um robô falando tudo igual o tempo todo no mesmo volume, não tem graça, ninguém vai querer ficar te ouvindo, nem você, né? Quando eu toco uma escala de Dó, olha só a diferença quando eu alterno o volume. Perceberam? Dá uma riqueza na execução. Mas como é que eu vou escolher qual é a melhor maneira de executar, né? Uma frase, por exemplo, fazendo testes, estudando a frase em particular. Então, essa melhor maneira, você pode, hoje em dia todo mundo tem um celular razoável que pode gravar um vídeo e que fica uma sonoridade boa para você poder observar se está correto. Seja você o seu crítico, né? Você policia os resultados. Antigamente as qualidades de gravação caseira eram péssimas. Você ia ouvir alguma coisa e você achava, meu Deus, que som horrível.
Porque a captação era horrível. Teu som de sax parecia uma corneta de alumínio. Aí quando você começa a gravar bem com outras coisas, você diz, nossa, mas que diferença. Então, por exemplo, lembra da nossa amiga querida e bela frase em terças do Asa Branca, descendente, né? É um exemplo melódico que eu dou sempre, porque ela é muito prática, ela é muito usada e, digamos assim, fácil de absorver, né? Só absorve se estudar bastante. Eu posso fazer essa frase em blocos com diferença de volume. Diferença de notas em dupla. Nota por nota. Perceberam como deu uma diferença entre cada frase? Foi mudado o volume de cada uma. A articulação, se não me engano, foi a mesma. Então, o botãozinho de volume sobe, desce, baixo, alto, você, sabe? Isso, acho que a maioria, pelo menos quando era criança, já fez isso num botão de volume. Então, você pode pegar e fazer. Então, claro, experimenta estudar bem antes a execução técnica do instrumento, né? Conseguir tocar as notas com volumes variados. Senão não vai conseguir fazer isso na hora de botar em prática numa música ou numa frase, né? Então, associado à articulação, o volume, a intensidade faz toda a diferença em qualquer frase. Os que são expertos nesse assunto e que têm interpretação assim maravilhosa, né, por causa de gêneros de história, né, e tudo mais, são os músicos eruditos. Os músicos clássicos são excepcionais, né, em interpretação de texto, são insuperáveis, né? Mas os grandes solistas populares, os grandes compositores também têm coisas assim. Então você tem que tentar estudar tudo aquilo que te ajude a ter um crescimento. Então quando você vai estudar um método, aquele exercício que você já se bateu para dividir, aquele exercício que você demorou para conseguir tocá-lo inteiro na velocidade correta, você já tem uma certa intimidade com ele. Procure fazer o seguinte: comece a mudar o volume das frases, né? Seja qual for, seja essa frase em terças, sabe? Você, ou um método, ou uma música que você já absorveu. Então é importante que você não tenha que pensar em outro elemento. Então faz de conta que a tua cabeça é um processador, e na verdade é um excelente processador. O que você tem que ver? Sabe, memória RAM, a velocidade de resposta. Então se você vai ter que calcular a divisão, reconhecer as notas, reconhecer a articulação, estou dizendo com relação à leitura, né? Reconhecer o acorde, porque não sabe bem o que vai ali. E ainda vai tentar fazer a intensidade mudar, você vai estar colocando a tua cabeça para decifrar e organizar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, se você já sabe a divisão, você já sabe a música, você já sabe a articulação, já pôs na velocidade certa, aí é muito mais fácil você chegar e pensar apenas na intensidade, né? Porque você vai estar mais fácil de você pensar em um elemento do que vários. É mais fácil segurar uma coisa do que várias coisas ao mesmo tempo, né? Como eu falei do samba de verão, então é uma música que eu toco há muito tempo, eu sei tocar de cor, eu posso mudar as maneiras que eu toco. Dando exemplo, por exemplo, na primeira frase. Perceberam como eu consegui mudar de duas em duas, de três em três? Claro, eu não faço assim na hora que eu vou tocar, porque eu perco
eu perco a interpretação. Isso seria o que? Seria apenas uma maneira de eu estudar a mesma frase de várias maneiras. A frase, então, por exemplo, mais fácil, que seria uma escala ou uma nota única, passar a fazer a frase em terças, exercícios de leitura simples no método, antes de fazer numa música complexa, né? Você vai pegar um choro, um tema de jazz, né? Você não vai fazer isso, pensar nisso, né, de primeira vez, se você não sabe a música, né? Você tem que pensar nos elementos um de cada vez e depois juntar tudo. A articulação, então, que foi o que eu não falei agora, ela se juntando à intensidade, ela cria um universo absurdamente vasto. Por quê? Porque eu posso modificar a mesma coisa de várias maneiras, né? Perceberam então o que ocorreu? Só de mudar a articulação e mudar o volume, a frase começa a ter uma aparência diferente, um sabor diferente, né? Você sente, nossa, mas era a mesma coisa, mas era igual, mas não era igual, porque eu mudei o tempero. Eu posso fazer feijão só com sal, posso fazer feijão sem sal, eu posso acrescentar óleo, toicinho, louro, quantas coisas eu posso temperar um feijão, eu posso fazer uma feijoada, para quem gosta, né? Eu posso fazer várias coisas com o elemento principal. Eu posso fazer uma salada de feijão cavalo. Eu posso, entende? Foi um exemplo. Então, se for uma carne, quantas maneiras eu posso fazer frango? Quantas maneiras eu posso fazer um macarrão? Quantas maneiras eu posso temperar uma salada? Com as mesmas saladas, os mesmos ingredientes, né? O mesmo tomate, alface, agrião, sei lá o quê. O que acontece? Com as mesmas notas eu consigo fazer várias frases. Claro, eu acrescentei até umas divisões diferentes, que não era o caso, mas articulação e acentuação. Então, quando você pega uma partitura, muitas delas, principalmente na música popular, não vem indicando a acentuação, a intensidade. Em algumas coisas da música clássica erudita, vem a interpretação que o autor quer que você faça. Vem dizendo meio forte, piano, crescendo, né? Sabe? Vem tudo, uma nuance na maneira dele, aquilo que o autor quer que a música dele seja executada, daquela maneira. Claro, você pode não obedecer. Você vai fazer um ensaio, né? E tenha um diretor musical, um maestro, o cara da banda, o autor, e você vai lá e toca de um jeito. Ele diz, não, meu amigo, eu não quero tão ligado, eu quero tudo mais destacado, mas eu quero que nesta frase você venha fazendo um crescendo, tá? Então você pode, o exemplo das terças de novo, né? Eu fiz um traço de aumento de intensidade, eu fui do pianíssimo ao fortíssimo. Então esses elementos, a articulação e intensidade, são aqueles que me ajudam a interpretar melhor as músicas, mas também até as minhas frases mais elaboradas, porque eu consigo, como no caso dessa frase, fazer de algumas maneiras que não sejam repetitivas, né? Eu posso ficar repetindo a mesma frase e mudar o tempero durante uma execução. Então, eu vou dar um exemplo agora, mais uma musiquinha, né? E vou fazer mudanças, várias mudanças na intensidade e na articulação. Espero que dê certo. Cadê? Tá lá.
a riqueza que deu por mudar o volume. Então, só de mudar a intensidade de uma nota longa, consegui fazer a nota ascendente no volume e descendente. Claro, eu usei vibrato, eu usei uma maneira de expressar que enriquecesse a música, né? Eu não fiz só pé e acabou. Então, essas manhas, essas coisas vêm com estudo, observação, mas com experiências próprias. Então, hoje em dia, você consegue tocar com uma banda em casa sem precisar esquentar a cabeça que está o cara te olhando. Nossa, ele errou de novo. Não, você consegue estudar a mesma música por um playback, uma coisa de acompanhamento, ou uma música que você gosta de ouvir com algum cantor, fazer aquilo e fazer experiências entre articulação e volume. Então, é mais fácil aprender certas coisas hoje em dia, né? Então, quando eu toquei as frases, vocês observaram que só o fato de dividir uma nota, a diferença que fez, olha só, ouçam. Eu dividi a mesma nota, acentuei, voltei. Então isso dá uma interpretação. Claro, o gênero que eu estou fazendo é um gênero que vai nisso. Pô, se fosse um rock and roll, eu teria que fazer diferente. Se fosse um frevo, talvez eu não usasse essas mesmas divisões, né? Então o que acaba ocorrendo? Você aprende fazendo experiências domésticas, em casa, com alguns com playbacks, com músicas do YouTube, do Spotify, seja lá o que você use. Faça em casa isso, claro. Não vai fazer isso com gente perto, né? Geralmente a gente incomoda, mas eu te garanto que para incomodar como eu já incomodei, vocês vão demorar. E grave o resultado daquilo que você fez. Mude, alterne, né? Alterne os elementos e observe. Vai tocar, sei lá, um carinhoso do Pixinguinha, vai tocar Giant Steps, né? Do Coltrane, vai tocar Trenzinho Caipira do Vila Lobos, vai tocar Como é Grande o Meu Amor de Roberto Carlos, vai tocar No Fundo da Grota, vai tocar sei lá o que for, grave várias versões, grave e observe. Tá, mas não adianta só gravar e não saber o que fez, então você tem que ter consciência do que está fazendo. Então, por exemplo, vou gravar vídeo 1, vou tocar a Garota de Ipanema toda picotada. Esse microfone. O contrário, né? Antes de eu fazer isso, o que eu digo? Eu digo a receita que eu vou usar. Eu vou tocar a frase, a música, acentuando a primeira frase e diminuindo a segunda. E grava. Vou tocar articulando o staccato, todas as notas. E grava. Vou tocar tudo pianíssimo e crescendo até o final gradualmente. E depois observe o resultado. Hoje em dia a gente consegue ser fazer uma autoanálise daquilo que acaba tocando, porque consegue gravar bem. A maioria dos celulares hoje tem uma boa câmera, um bom microfone, né? Claro que não grava, os mais básicos não gravam 100%, não são fiéis aos timbres do teu instrumento. Mas esse tipo de coisa, então, da intensidade, volume, né? E da articulação, existem estudos e estudos e estudos para você ter graduações de volume e graduações de articulação. Como eu posso mudar o volume do piano até o forte? Eu posso fazer do ligado até o martelato.
Né? Eu vou fazendo as coisas e vou observando o resultado. Então, uma das vantagens hoje é poder gravar. Mas comece a fazer muito, porque você, além de observar, você tem que, claro, ter executado a parte técnica, né? Por exemplo, o que eu estou falando é a articulação. Se eu não estudei articulação, eu não vou poder mudar a articulação. Se eu não estudei dinâmica no volume, como eu falei no começo da live, eu não vou conseguir modificá-la na hora de tocar. Vou acabar fazendo tudo meio igual, né? Então, fazer as coisas em separado para conseguir organizar depois tudo junto. Porque o importante é você saber o que está fazendo, sentir o que está fazendo e absorver o que está fazendo. O que aprendeu a fazer ou o que fez. Na hora que você for tocar, você saber fazer a frase, mudar o volume, mudar a articulação, né? Dá um charme muito grande quando você usa esses elementos em qualquer gênero, né? Lembrando, eu estou falando agora aqui de música livre, a improvisada, a criação espontânea. Quando você vai interpretar uma música com outras pessoas, você tem que ver qual é o objetivo dessa apresentação, dessa música, né? Como o autor gostaria, como o teu parceiro acha legal, o que o maestro vai dizer, né? O que o compositor, quem te chamou, sabe? Então você tem que observar outras coisas. O que eu quero dizer é que você tem que preparar a tua parte para poder variar e atender esse pedido que alguém venha te fazer, que a partitura venha te fazer, que o músico que está do lado, olha, Raul, não toque tudo tão articulado, porque eu estou fazendo ligado. Ah, ok. Opa, não toque tudo ligado. Vamos fazer de duas em duas, porque daí a gente faz junto a articulação. Ah, que legal. Ó, então eu estou fazendo esse pedaço aqui, essas 4 primeiras notas assim, sabe? Daí você não tem que ficar esquentando a cabeça. Você naturalmente supre aquele trecho que deve ser interpretado daquele jeito. Ok, espero que tenham gostado disso aqui, né? Dessa aula. Claro que esse assunto não se resume a esses 40 minutos de live. Não, sabe, esse é um assunto que você deve estar fazendo constantemente, porque eu continuo estudando isso há décadas. E eu lembro que nos primeiros tempos, meu Deus, parecia um robô russo dopado. Não tinha minha articulação, principalmente para coisas latinas e brasileiras, era medonho. O que era meio blues, meio rock, meio funkeado americano, eu já me dava bem. Mas não que nem hoje, eu não tinha os elementos que eu tenho hoje. Espero que todos tenham gostado dessa live. Quarta-feira que vem tem mais, né? Quarta-feira de cinzas, mas vai ter mais, espero eu que seja na quarta. Quem eu estou vendo que está aqui, então, o Renato, obrigado por estar aí, Renatão, espero que o tenor esteja bem. Edu, estou estudando sax alto. Quem mais é que eu não estou vendo aí? Espero que tenham aproveitado essa pequena aula gratuita. Lembrando que saxofone para todos, comigo, Raul. Demorou, né? Comigo, Raul Valente, todas as quartas às 20 horas. E espero manter o horário, né? Eu agradeço ao Deus Altíssimo, ao amor da minha mãe, ao mentor meu Jorge querido, que está na praia. Que inveja, Jorge. E todos sejam sempre bem-vindos. Compartilhem, deem o like, ativem o sininho, falem para os amigos. No meu Instagram, na minha bio, tem o link da comunidade do WhatsApp Saxofone para Todos. Sempre estou postando eu tocando uma novidade, um pedaço de aula, lá um material. Então, por favor, se inscrevam no YouTube e nos meus outros canais. Quarta-feira que vem estaremos aqui novamente com alguma novidade, alguma música diferente. Né? Mandem perguntas, mandem questões, dúvidas, elogios, críticas. São todos bem-vindos. Terei o maior prazer em responder. Aguardo vocês na próxima semana. Ok? Obrigadão. Tchau. Até mais.